lutou para conseguir colocar Jesus na cruz, matar o Filho de Deus. Ele achou que estava fazendo uma grande vantagem. Na verdade, ele estava fazendo a vontade de Deus. Jesus disse: a minha vida eu dou e torno a tomá-la de novo. Esse mandamento eu recebi de meu Pai. Então Jesus estava, na verdade, dando a sua vida. Satanás só estava fazendo cumprir o plano de Deus, que era que Jesus viesse, que nunca pecasse, mas levasse sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, e morresse em nosso lugar. E ele ressuscitaria, porque ele nunca pecou, mas Satanás não entendeu nada disso. Então Deus estava prometendo: você vai morder o calcanhar, mas não, calcanhar, mordido de calcanhar, não vai matar. Mas ele diz: olha, mas ele pisará a sua cabeça. Então Jesus vence Satanás, vence a morte, o pecado, maldições, e vence Satanás. Derrota Satanás. Todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador tem imediatamente o perdão de todos os pecados. Aquela semente maligna sai e recebe agora a vida eterna para viver eternamente com Deus. É salvo, perdoado. Glória a Deus. Então existe um justo juízo de Deus sobre o pecado. O pecado tem que ser castigado. E o que aconteceu? Nosso pecado, que deveria ser castigado em nós, foi castigado em Jesus. Então ele levou a maldição, ele levou a crucificação, ele levou os nossos pecados, doença, enfermidade, tudo que não prestava, que era para nós, ele levou sobre ele. Ele nos substituiu na cruz. Então, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras somos sarados. Olha aí, o castigo que nos traz a paz. O castigo era para nós. Nós seríamos o quê? Afastados totalmente de Deus. Mas para nós vivermos em paz com Deus, nos reconciliarmos com Deus, Jesus sofreu em nosso lugar, morreu em nosso lugar. Glória a Deus, aleluia. Então a introdução da nossa lição diz o seguinte: por algum tempo Adão e Eva viveram a mais completa aventura. Aquela harmonia, porém, estava para ser quebrada por um personagem sinistra e inimiga de todo bem. No entanto, se o diabo supôs que a obra divina achava-se arruinada para sempre, enganou-se, porque Deus, em seu infinito amor, já havia elaborado, desde antes da fundação do mundo, o plano da salvação para resgatar-nos do pecado. A queda de Adão haveria de ser revertida por Jesus Cristo através de sua morte na cruz. Glória a Deus. Então vemos que o casal foi colocado no jardim do Éden, estavam vivendo maravilhosamente bem, mas Satanás entrou e convenceu, então, enganou Eva, e depois Adão veio, cometeu o pecado, desobedecendo a ordem direta de Deus, e o pecado entrou no mundo, a maldição. Satanás ficou satisfeito com isso. Mas, quando veio Jesus Cristo, ele leva sobre ele todas as nossas maldições, pecados, morre em nosso lugar, e vence a morte, vence o inferno, vence Satanás, ressuscita, e todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador é salvo, tem a vida eterna com Deus garantida. Agora, é preciso que manter essa vida com Deus, manter uma vida de santidade, lutando contra o pecado. Glória a Deus. Satanás, então, foi derrotado. Na parte 1, nós temos aí o paraíso no Éden. Então, após haver plantado o jardim no Éden, nele o Senhor colocou o homem que criara. Dali, caberia a Adão governar o mundo como representante de Deus na terra. Ele tinha como tarefas cultivar a terra e guardar o jardim. Na verdade, nós sabemos que eram 3 as funções, de Adão. Ele ia dominar a terra, ele ia guardar o jardim, e ele deveria também cultivar essa terra. Então são as 3 coisas que foram deixadas para Adão fazer, e nós vamos ver que ele não vigiou, não obedeceu, não prestou atenção às ordens de Deus. Então vemos aí que na parte número 1, paraíso no Éden, nós temos aí o tópico 1, cultivar a terra, tópico 2, guardar o Éden. Vamos ver cultivar a terra. Adão deveria fazer a cultura da terra. Ele não somente a cultivaria, como dela haveria de criar invenções, utilidades, ciências e artes. Observemos que o Éden localizava-se numa região abundante em ouro. Veja aí Gênesis 2, 11, 12.
Ao criar Adão, Deus o dotou de muitas habilidades. Então o sentido de cultivar a terra não é só plantar, tirar o mato aí, né, colher e tal. Ele deveria o quê? Criar da terra tudo o que ele necessitasse para o seu conforto e da sua família. Então ele poderia criar coisas que tornariam a sua vida melhor. E foi o que o homem fez, ele foi criando coisas, melhorando a sua vida. É claro que demorou aí muito mais do que deveria demorar, não é? Então o homem, vamos dizer assim, que aí há 4.000 anos atrás o homem já poderia ter uma vida melhor do que tem hoje. O problema é que o pecado entrou no mundo e atrapalhou o progresso do homem. Mas Deus criou o homem muito inteligente. E o homem deveria aproveitar ali, né, o ouro que havia, abundância, prata, cobre, níquel, né, tudo que existia ali deveria ter aproveitado, feito tudo que ele necessitava para viver sobre a terra. Número 2, guardar o Éden. Não podemos confundir a inocência de Adão com a incapacidade intelectual. Santo no corpo e na alma, nosso pai era sábio e perfeitamente capaz de discernir entre o bem e o mal. Aliás, era mais inteligente que nós. Por isso mesmo, Deus o incumbiu de guardar o Éden, pois teria de enfrentar um inimigo muito astuto e sagaz. Então vamos ver que Adão, ao ser criado, ele coloca nome nos animais. Ele era super inteligente. Mas o que acontece? Quando ele peca, então agora ele está sujeito à maldição, está sujeito agora a uma involução, né? Então a inteligência dele vai diminuindo ao invés de aumentando. Acontecem coisas terríveis na vida de Adão. Mas por que ele pecou? Porque ele não vigiou, ele não obedeceu à ordem de Deus. Ele estava num teste, não é? Deus havia dado uma ordem. Não coma desse fruto. Mas ele comeu. Então veja bem que ele desobedeceu e tomou a atitude de desobedecer. Então, o que nós vemos aí é que Adão faz uma escolha. Ele era inteligente, ele poderia escolher, e ele escolheu. E ele era tão inteligente que Deus confiou a ele de vigiar, guardar. O jardim onde ele vivia deveria ser guardado, mas ele deixou que Satanás entrasse. E ele também errou ao não vigiar a sua esposa. Então ele não vigiou Satanás para entrar e nem vigiou a sua esposa para conversar com Satanás. E ainda não vigiou quando, ao invés de repreender sua esposa e Satanás, que estava naquela serpente, ele, pelo contrário, comeu do fruto também. Então ele não vigiou de todas as maneiras possíveis, ele não vigiou, não obedeceu a uma ordem de Deus. Na parte 2, nós temos aí a tentação no paraíso. O Éden era o lugar perfeito. A partir daí a humanidade poderia multiplicar-se e espalhar-se por todo o planeta, ampliando em amoroso trabalho o jardim que Deus plantara. Infelizmente, nossos pais caíram na tentação do diabo. Então, quando Deus coloca o homem no jardim do Éden, ele deveria aproveitar isso. Ali tinha alimento e abundância, tinha comunhão com Deus, tinha saúde, paz. Então ali ele cresceria, se multiplicaria e a terra seria sempre abençoada. Tudo funcionaria corretamente. Deus tinha um plano maravilhoso para o homem viver eternamente na terra. Mas, infelizmente, Eva é enganada por Satanás e Adão desobedece a Deus. Então, nessa parte número 2, a tentação no paraíso, tópico 1 vem o agente ativo da tentação. No tópico 2, o agente passivo da tentação. Vamos ver então, tópico 1, o agente ativo da tentação. A fim de induzir a raça humana ao pecado, Satanás instrumenta um animal astuto e sagaz, a serpente, e por seu intermédio dialoga com Eva, levando-a à apostasia. Não podemos travar diálogos com o nosso inimigo, independente do meio que ele usar para nos convencer, pois pecaremos contra Deus.
Então nós vemos aqui que é usada a palavra serpente aí, né, indicando uma cobra. Isso vem da tradução da Septuaginta, embora no original nós possamos entender que pode ser uma serpente, mas também pode ser outro tipo de animal. E nós entendemos aí que esse animal antes tinha seus pés, andava ereto, né, mas perdeu essa condição ao ser amaldiçoado por Deus. Mas nós vemos então que Satanás usa a serpente, no caso, né, que nós vamos entender assim, vamos colocar na lição assim, para enganar Eva. Então ele traz a tentação para que Eva seja enganada. Então a Bíblia diz que esse animal era o mais sagaz. Então esse animal foi usado por Satanás porque ele tinha características de atração maior do que os outros animais. Ele poderia ter maior proximidade do que os outros animais. Então a Bíblia diz que esse tipo de animal aqui é um animal sagaz, ou seja, um animal que poderia chegar mais perto do ser humano. Ele poderia ser usado melhor por Satanás, porque ele já era um animal criado com uma esperteza maior do que os outros. É isso que quer dizer. Não quer dizer que esse animal já falava, não quer dizer que esse animal andava como homem, que era como homem, que tinha inteligência, não quer dizer isso. Apenas que ele tinha uma maior proximidade com o ser humano, que ele tinha aí, pelo menos, vamos dizer assim, um QI mais avançado do que os outros animais. Então ele foi usado por Satanás por causa disso. E nós vamos ver que Satanás, então, ele vem puxando um diálogo com a mulher. A mulher, desde a primeira mulher, nós vamos ver que a mulher sempre gosta muito de conversar. E quanto mais conversar, para ela melhor, né? E esse diálogo, então, é iniciado por Satanás. E Eva, ao invés de se afastar, ela então se aproxima para ouvir. E isso é um perigo tremendo. Nós não podemos ficar ouvindo a voz do inimigo, a orientação do inimigo. A Bíblia diz assim: fugir de toda aparência do mal. Não é sempre que nós temos que enfrentar, não. Muitas vezes nós temos que fugir. Então, se um homem é casado e uma mulher, por exemplo, começa a querer marcar encontro com ele em algum lugar, só os dois. O que é isso? A aparência do mal. Ele deve levar uma pessoa junto com ele. Se um pastor é convidado a ir à casa de uma mulher que vive sozinha, aí à noite, ela pede um aconselhamento, uma visita, alguma coisa, o que ele vai fazer? Ele vai levar a sua esposa junto. Ele não pode ir só. Se a esposa não pode ir, leve outro obreiro. Então olha só, deve-se fugir da aparência do mal. Quando Satanás começa a conversar com Eva, o que ela tinha que fazer imediatamente? Chamar Adão. Mas ela não fez isso. Ela começou a conversar sozinha. Foi enganada, porque Adão não estava perto. Se Adão estivesse perto, na mesma hora que começaram a conversa, então Adão perceberia a astúcia de Satanás e já o repreenderia. Já sairiam dali. Mas veja bem que Eva não chamou seu esposo e iniciou aquele diálogo, ficou conversando ali com Satanás. No tópico 2 tem o agente passivo da tentação. Adão era o guardião do Éden. Todavia não soube como resguardar a esposa, que acabou sendo seduzida pelo diabo. Iludida, Eva pecou. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Adão e Eva deixaram-se levar pela concupiscência da carne, pela concupiscência dos olhos, pela soberba da vida. Adão e Eva pecaram de forma voluntária e cônscia. Biblicamente, são os responsáveis pela introdução do pecado no mundo. Bom, aqui nós temos uma discordânciazinha, porque a Bíblia diz que o pecado entrou no mundo através de Adão e não de Eva. E Paulo diz: Eva foi enganada, Adão não foi enganado. Então nós não podemos aqui colocar
a responsabilidade da entrada do pecado